Paz e bem, desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família também. Prezados amigos, sou o catequista Aquino e venho humildemente vos convidar para juntos continuarmos na reflexão do assunto devoção aos santos. E neste vídeo nós queremos responder os questionamentos que são feitos à intercessão dos justos já falecidos. Mas antes de tudo, eu quero dedicar esse vídeo em homenagem à paróquia de Campo Maior, a Dom Francisco de Assis, a Monsenhor Paulo, a toda a comunidade que esteve no dia 17 deste mês, reunidas lá no Centro Diocesano para refletir sobre a verdadeira devoção a Nossa Senhora, aos demais santos, como pôr em prática a devoção a Nossa Senhora. Estive lá partilhando o que venham gravando nesses vídeos, como também aprendendo muito com os irmãos que estavam lá. Então, agradeço humildemente o convite e aí, parabéns a toda a comunidade de Campo Maior, pelo interesse, pela garra, pela dedicação de partilhar aos irmãos essa verdade que devemos seguir a Cristo, mas que para nos ajudar nesse segmento devemos nos espelhar em Maria, nas virtudes de Maria, nas virtudes dos santos. Pois bem, nesse vídeo, como prometido, quero responder 4 objeções, as principais, as que mais confundem as pessoas em relação a essa verdade da intercessão dos santos. A primeira é a que nega que nós temos um espírito que continua vivendo após a morte e por isso os santos não intercedem porque deixaram de existir ou estão inconscientes até a ressurreição geral. Alguns cristãos não acreditam que nós temos uma alma que continua vivendo após a morte. Como responder isso? Primeiramente, os textos citados por esses irmãos do Antigo Testamento, a alma que pecar, essa morrerá, e o homem se tornou alma vivente, os vivos sabem de alguma coisa, porém os mortos não sabem de nada, o seu amor pereceu. A revelação, a plenitude da revelação ainda não tinha sido manifestada. O funil do Antigo Testamento é o Novo. Então, em resposta, podemos dizer, biblicamente falando, que não há nenhum texto bíblico que, dentro do seu contexto, ensine que a morte é a extinção da vida. Ao contrário, vemos muitos textos que ensinam que a morte é a passar de uma maneira de viver para outra. Com a morte, a vida não nos é tirada, mas transformada, como ensina a Igreja em sua liturgia no dia de finado. Já citei 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, 6 e 8. Eu quero citar, além dos outros que vou citar aqui no comentário, João capítulo 11, versículo 26, onde Jesus mesmo diz que aquele que crê nele jamais morrerá. E ainda pergunta, acreditas tu nisso? E nós temos aqui uma Bíblia de tradução protestante, usada pelos irmãozinhos da Universal, onde ele mostra, explica na nota de rodapé, que, olha que explicação tão bonita aqui, olha. Para os que creem no Senhor Jesus, a morte não é um fim, em si o início de uma vida eterna e abundante no céu. Mas claro que isso é impossível. Vamos citar outro texto, Apocalipse 6, versículo 9 a 11, onde João teve a visão do céu aberto e lá ele viu as almas dos mártires, dos santos que foram mortos por amor à palavra de Deus e pedindo justiça contra os habitantes da terra, intercedendo pelos cristãos que estão sendo perseguidos na terra. Para que mais claro que isso? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 a 20, diz que Jesus em espírito foi pregar
aos mortos do tempo de Noé. Pregar para quem não existe, para quem está inconsciente, não faz sentido, gente. São vários textos que eu deixei aí no comentário. Vamos para a segunda objeção. Os santos não intercedem por nós, porque a Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 2, deixa bem claro que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas em que sentido Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? O próprio apóstolo Paulo explica no versículo 6, gente, que se deu resgate por todos, de salvação, é o único salvador, é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. A palavra mediador significa intermediário, e essa função varia de acordo com a finalidade com que é exercida. Uma pessoa pode ser intermediária para levar a mensagem de uma pessoa para outra, e nesse sentido todos nós cristãos somos mediadores, porque transmitimos a palavra de Deus à humanidade. Uma pessoa pode ser intermediário para pedir algo em favor de alguém. Aí é o que se chama de mediação de intercessão. Que pode ser também intermediário para fazer a reconciliação. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo chama Jesus de único mediador e único salvador. Isso não nega que nós devemos ser intercessores úteis, subordinados, inferiores a Cristo, mas úteis por vontade do próprio Cristo, ao nos pedir para orarmos uns pelos outros. O próprio texto citado, 1 Timóteo 2, começa no versículo 1 pedindo para que nós cristãos interceda diante de Deus em favor de todos os homens. Então, Jesus é o único intercessor necessário sem o qual ninguém vai ao Pai. Mas isso não nega o dever de sermos intercessores úteis, como a palavra de Deus quer que sejamos. Deu para entender, né, gente? Terceiro, esse texto aqui, ele tem uma literatura evangélica que diz o seguinte: os santos, faz a pergunta, quais são ferramentas de Ed Numero, sem resposta bíblica ao catolicismo? Ele faz lá a pergunta lá, para que Maria, como Maria e demais santos poderiam conhecer as milhares de orações feitas por milhares de católicos em milhares de lugares e às vezes ao mesmo tempo? Para que eles tomassem tal conhecimento, era necessário que eles fossem oniscientes, onipresente, onipotente, e esses atributos somente a Deus pertencem. É antiga essa objeção, tão antiga quanto a resposta que já foi dada. Lá em Catolicismo Romano de Lorane, Voitinei, Imprensa Batista. Já tem isso aí há muito tempo. A Igreja Católica, todas as objeções do protestantismo já foram estudadas seriamente e refutadas de maneira incontestável, biblicamente, historicamente. É só você comprá-la. Legítima Interpretação da Bíblia de Lúcio Navarro e outros que eu vou apresentar no comentário, tá bom? Pois veja bem. Mas claro que isso é impossível, né, gente? Vamos lá. Resposta. Mesmo que supostamente os santos tomassem conhecimento não apenas das orações dos católicos, mas de tudo que se passa na Terra desde o início, desde quando ela começou a existir até hoje, não faria dos santos oniscientes, nem onipotentes, nem onipresentes. Sabe por quê? Porque a Terra, por natureza, é limitada. E tal conhecimento semelhante à Terra também seria limitado. Mas uma limitação tão grande, tão infinita diante da onisciência divina, que podemos comparar tal conhecimento de tudo o que se passa na Terra, e não apenas das orações dos católicos, como uma gota d'água diante de todas as águas do universo, como um grão de areia diante de toda a terra que tem no universo. A não ser que o preconceito de algum cristão fanático queira negar a Deus o poder de partilhar uma parcela mínima do seu conhecimento sem deixar de ser onisciente, de deixar uma criatura sua participar de uma parcela mínima do seu poder
sem deixar de ser onipotente, de fazer com que uma criatura esteja, através do milagre da bilocação, em 2 ou vários lugares ao mesmo tempo, sem deixar de ser onipresente. Aí é preciso muito fanatismo, gente. Peraí. Muito fanatismo para negar esse poder de Deus. Se o próprio Deus, enquanto os santos viviam aqui na terra, revelava para eles, dava para eles conhecimento que naturalmente era impossível deles terem, e isso para que eles pudessem interceder, e Deus não pedia sua onisciência por isso, por quê? Que Deus não pode fazer tal revelação para os justos que estão na glória sem deixar de ser onisciente. Ananias. Era impossível Ananias saber que o apóstolo Paulo estava vindo a ele, sem a revelação divina. Isso para interceder. Moisés no Monte Horebe. Era impossível saber o que estava acontecendo lá embaixo. E Deus revelou para que ele fosse lá interceder. Então, gente, por que negar esse poder de Deus? Não, peraí. Se Deus fez isso com os santos enquanto eles viviam aqui na terra, quanto mais agora, estando na glória. Vamos lá para uma outra objeção, que na realidade é a segunda. Mas eles têm essa mania de modificar para ver se enfeita, para ver se confunde. Veja bem, alguns citam Mateus 27, versículo 51, e o véu do templo se rasgou para dizer que Jesus, com sua morte e ressurreição, nos deu livre acesso ao Pai, então nada de recorrer a santos. Até Jesus falou que não oraria mais por nós, sairia de cena. Que é isso, gente? Por amor de Deus. Quer dizer que isso destrói a verdade do que o próprio Cristo falou, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. João 14, versículo 6. É isso, rapaz. A Bíblia apresenta Jesus continuando intercedendo por nós também, de uma maneira única, por natureza, ele é o intercessor necessário, sem o qual ninguém vai ao Pai. Nós podemos interceder em nome de Jesus. Jesus sempre na frente. Se nós fazemos isso aqui na terra, quanto mais o justo lá na glória. Intercede por nós, mas recorrendo a Jesus. Se depois que Jesus, se esse texto significasse que ninguém mais pode orar pelo outro, que nós podemos orar diretamente a Deus, só podemos... Não, gente, o próprio apóstolo Paulo, depois que Jesus morreu e ressuscitou, continuava pedindo a intercessão dos seus irmãos e prometendo interceder pelos seus irmãos. Os próprios irmãos evangélicos continuam orando um pelo outro. O dogma da intercessão dos santos não nega que podemos ir diretamente ao Pai, não. Nós católicos pedimos intercessão não porque não podemos ir diretamente ao Pai, através de Jesus, mas porque nós vemos na própria Bíblia. Ao exemplo dos amigos de Jó, o próprio Deus, ele pode nos atender e quer nos atender diretamente, mas também quer nos atender através da intercessão, da solidariedade entre seus filhos. É esse sentido. Deus sempre foi solidário, Deus ele age diretamente, age do jeito que ele quer. Ele deixou também escrito na palavra de Deus que quer agir também, quer nos atender também através da intercessão de seus santos. Veja lá, Tiago. A oração de um justo tem muito poder diante de Deus. Se Deus valoriza a intercessão dos seus santos, quem somos nós para vir desmerecê-la? E por que não considerar como uma exortação até mesmo para a gente recorrer a tal intercessão, a tal oração dos santos? Aos amigos de Jó foram diretamente a Deus e Deus não, vá, meu servo Jó. Gênesis 48, vá, meu servo Jó. Ele sim vai orar por vocês e em atenção a ele, ao pedido dele, eu vou vos atender. Deus é imutável. Deus gosta de ver a solidariedade entre seus filhos e a santidade é uma das características, um dos motivos que nos levam a ser atendido por Deus.
Vamos diretamente a Jesus, mas segurando na mão de Maria e dos seus demais servos que deram a própria vida por ele. O que é de errado nisso, gente? Senhor, pelo amor que tens a Maria, tua mãe. Olha lá, Apocalipse 5, versículo 8. A igreja da glória apresentando a Jesus o Cordeiro as orações dos fiéis da terra. E como eles poderiam apresentar essas orações, as nossas orações a Deus, se delas não tivessem conhecimento, irmão? Como? Então Deus, pelo seu poder, faz com que os justos da glória tomem conhecimento das nossas orações, para que eles intercedam. E Deus, por gostar da solidariedade entre seus filhos, atende as orações dos santos, como foi dito. Está aqui, gente, na Bíblia. Em Lucas, nós vemos que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Aí eu me pergunto, entre os moradores do céu, gente, há alegria no céu entre os moradores do céu, os habitantes do céu. Aí eu pergunto, irmãos, como eles poderiam alegrar-se por algo que não conhecem? Aí, gente, fica meio difícil, viu, gente? Então a Igreja Católica ensina que os santos tomam conhecimento das nossas orações pelo poder de Deus. Deu para entender? Pessoal, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, é uma maneira de você ajudar também. Coloque lá no comentário alguma dúvida, alguma pergunta, mas com respeito. Se quiser colocar alguma crítica, mas que seja construtiva. É possível manifestar uma dúvida, um questionamento, respeitando a quem eu faço essas perguntas, esses questionamentos. Vamos procurar aprendermos um com o outro, porque é melhor os cristãos procurar conhecer melhor um ao outro, entender melhor o outro, que ficar jogando pedra um no outro. Vocês concordam? E esse canal aqui é para isso, é para ajudar o fiel católico a conhecer os princípios bíblicos da sua fé, da prática católica. É tão bom a gente fazer as coisas sabendo o porquê. Pois é esse o sentido desse canal. Então vamos continuar nesse apostolado de evangelização. É por isso que eu sempre vos peço, humildemente, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative e compartilhe esse simples canal com muitas pessoas que você conhece, com muitos amigos e conhecidos. E assim você também já está fazendo parte dessa apostolado e já está ajudando a igreja na sua missão evangelizadora. Então, me despeço, desejando que fique e permaneça na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos semear a palavra de Deus, a verdade, e assim semear o bem, lembrando, que aquilo que a gente colhe, aquilo que a gente planta, a gente colhe, como diz a Bíblia, Então, vamos juntos continuar. Ative, curta, compartilhe esse simples canal. E embaixo vou deixar o estudo no comentário, como citar as fontes católicas que eu me baseei, estou me baseando para fazer esses estudos. Até o próximo vídeo, que iremos abordar o porquê usamos e veneramos as imagens dos santos. Aí nós vamos responder também as críticas que são feitas às imagens, às procissões, feitas com imagem. Vamos saber o significado da procissão, se a Bíblia realmente condena a fazer todo tipo de imagem sagrada. Até o próximo vídeo. Amém.